Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Gustavo Lemos e junto com Guilherme Sprenger, Pedro Paulo e Samuel de Souza, viemos apresentar sobre o trabalho que desenvolvemos no Challenge com uma parceria da Goodwill. Bom, nosso trabalho não é nada mais nada menos do que uma plataforma de monitoramento solar, mais o Alexa Skill, que é basicamente o que eles solicitaram, que, bom, eles pediram pra gente, no caso, fazer a integração do sistema de painéis solares deles, justamente com a Alexa, por exemplo, para simplificar processos. E bom, além disso, a gente pensou em fazer o desenvolvimento de uma plataforma para a Goodwill, pensando basicamente simplificar, deixar mais intuitivo, pois a gente julgou que era muita informação para a pessoa que poderia querer ver pouca coisa, sabe? E bom, a gente para isso utilizou dados fictícios, considerando que a gente não teve acesso a realmente dados necessários da API. E, bom, algumas ferramentas que utilizamos. Primeiro foi o Figma, que foi utilizado para a criação do primeiro protótipo do software visual, para ter uma base mais da produção do software em si. O Amazon Developers também, que foi basicamente utilizada para criar uma skill na Alexa e assim aplicar basicamente a nossa integração. Também teve o Visual Studio Code, que foi utilizado para fazer a programação do nosso software. E bom, Python e JavaScript a gente utilizou no Amazon Developers e HTML, CSS e JavaScript a gente utilizou mais na produção do software em si. Bom, agora falando mais sobre a plataforma, a gente optou por uma interface simples e intuitiva, monitoramento em tempo real da geração e consumo de energia e também visualização de onde a energia solar é aplicada. Agora eu vou deixar com o Samuel de Souza para explicar melhor como é que a plataforma é e também apresentar ela. A seguir, nós iremos fazer uma demonstração de como a plataforma funciona. Quando o usuário ele acessa a plataforma, ele vai se deparar com esse dashboard, que contém algumas informações como a energia gerada ao longo do dia, o pico de potência de geração de energia naquele dia e o horário correspondente, e o estado da bateria durante todo o dia. Mais abaixo nós temos um gráfico que compara a geração de energia e o consumo de energia ao longo do dia. E para finalizar, nós temos um botão que se o usuário clicar, ele vai ter uma análise durante todo esse período, onde ele vai mostrar algumas informações que já foram mostradas anteriormente, juntamente das interpretações da mesma e algumas recomendações. Agora, voltando para o topo da página, o usuário pode acessar também essa opção de fluxo de energia, onde caso ele selecione o horário aqui, por exemplo, o das 10 horas, ele vai conseguir ter informações referentes a esse horário, como o tanto de energia gerado nesse horário, o estado que a bateria estava naquele momento e o tanto que foi consumido de energia, juntamente dos ativos que se utilizaram dessa energia. Agora, focando no menu lateral, nós temos duas opções. Uma opção de data, onde o usuário pode selecionar qual a data que ele quer visualizar as informações. E uma opção de visualização referente à visualização diária e à visualização semanal. Mudando para a visualização semanal, ele vai conseguir ter algumas informações mais específicas para esse tipo de visualização. Aqui ainda vai conter o gráfico de comparação de geração e consumo de energia. E aqui nós temos uma nova informação que é um comparativo do melhor dia para a produção de energia e o pior dia para a produção de energia. Aqui nós ainda temos aquele relatório, só que agora semanal. E aqui nós temos uma análise para recomendações de melhorias para a rede de energia. Nessa opção, o usuário ele não consegue ter uma opção de visualização de fluxo de energia. Bom, agora falando sobre a Alexa Skill, a gente utiliza comandos de voz para consultar a geração e consumo. No caso do vídeo, a gente utilizou mais digitando mesmo do que falando propriamente dito. A gente escreveu o que a gente queria e a Alexa respondeu como se a gente tivesse perguntado assim na vida real mesmo, sabe? E também tem o controle e consumo da aplicação da energia solar. Bom, aplicando a demonstração aqui, a gente criou uma skill basicamente no código da Alexa, a gente simulou aqui no Amazon Developer Console. Então, aqui, dá uma olhada, a gente vai fazer uma pergunta. Primeiro a gente tem que abrir a skill. Olá, eu sou sua assistente de energia solar. E depois a gente vai fazer perguntas. Hoje você gastou aproximadamente 54,0 kWh. Isso é parecido com manter um ar-condicionado ligado por cerca de 8 horas.
Tudo isso baseado em um banco de dados fictício. Sua produção solar hoje rendeu aproximadamente 71,5 kWh. Parabéns! Foi um dia excelente de geração solar, quase como um dia de verão ensolarado. O pico de geração solar hoje foi por volta das 13 horas. Esse é o momento perfeito para ligar aparelhos como máquina de lavar ou carregar seu carro. Boa notícia! Você produziu 71,5 kWh e consumiu 54,0. Sobraram 17,5 kWh de energia hoje. Até logo! E, Continue bom, como você pode aproveitando ver, bem sua energia solar. a gente basicamente optou por fazer diversas perguntas aqui para dar uma olhada. Esse vídeo foi feito pelo Pedro Paulo, aí eu estou falando por cima. A gente fez diversos modelos de pergunta só para exemplificar as diversas funcionalidades que a skill tem, no caso. E também, quando você for encerrar, você tem que falar com ela aqui para encerrar a skill. Já é padrão isso. Aí, bom. Agora falando sobre os benefícios do nosso software, a gente tem a experiência prática e acessível para o usuário, automação e controle da energia solar simplificados e também integração entre tecnologia web e assistente de voz. Os próximos passos que, caso a gente tivesse passado por challenge, que se a gente quisesse dar um upgrade, seria uma integração entre o banco de dados usando o AWS Dynamodb e também a Alexa. E também adicionar uma LLM funcional para análise com base nas normas ANEL, Inmetro e GoodWe. E bom, queria agradecer muito também pela GoodWe, pela oportunidade que a gente teve, pela FIAP também, por fazer essa parceria com essa empresa, e também a todos os professores da instituição, que ensinaram pra gente bastante do que nós sabemos, e graças a isso a gente conseguiu realizar o nosso projeto. E, bom, acima de tudo, eu, como pessoa, Gustavo, queria agradecer aos meus amigos também pela oportunidade de desenvolver um trabalho ao qual eu fiquei muito satisfeito, e muito obrigado pela atenção.